Momento especial, quero chamar a Jennifer aqui à frente. Ela vai me ajudar. Deixa eu ver se são essas caixinhas. Isso. Esse é o momento do sorteio. Quero ver quantos pegaram o papelzinho. Deixa eu ver as mãos. Alguém está sem o papelzinho do sorteio? Alguém sem o papelzinho? Sem papel? Tem alguém para entregar? Ah, só até 7h30. Obrigado. Então só até 7h30, viu, irmão Sebastião? Amanhã tem que chegar mais cedo. Tá, vamos lá então. Jennifer, vamos escolher primeiro essa? 3 de cada, tá. Olha, eu vou falar o número e você vem rapidamente, tá bom? Número 48.269. Nós estamos sorteando um DVD do Paulo, a Mensagem da Cruz. Alguém? Não? 48.131. Ah, ela veio? 48.131. Bíblia Sagrada, letra gigante. Alguém com 48.131? Pega com ela. Isso. Ninguém? 48.131? Então vamos pro próximo. 48.129. Vê o dele qual que é. O seu é o 129? 131, 129. É o suco da Super Bom, Jennifer. O irmão tá vindo lá. Tá. Próximo, 48.117. Aqui, irmão, pega com ela. 129. O seu erro qual? 129, irmão. 129. Ó, da expressão vocal do Alisson Mello. 417. É o seu? É isso aí, menina. Atos. Esse livro pra você. Hã? Não tem mais CD? Pode ser. Ela quer o pão. Então ficou o último aqui, é o livro Atos, comentário bíblico, contando a história da Igreja Apostólica. É o último, vamos ver quem é. Deixa eu pegar aqui. 48.123. Alguém? É a irmã que está vindo lá com o bebezinho lá. Aê! Então, como a irmã ali bem lembrou, todos os papeizinhos são distribuídos até às 7h30, tá bom? Se você não ganhou hoje, chegue amanhã mais cedo para você pegar o seu papelzinho. E aí, quem sabe, você seja o ganhador de amanhã. Vamos continuar com a nossa programação. Obrigado, Jennifer. Agora, todos sabem, a nossa música especial, a música oficial da nossa conferência, Futuro com Esperança. E a nossa grande esperança está na volta de Jesus, mas ele não vem de qualquer forma, não vem como um bebê, não vem para lutar. Ele vem já vencendo. Então vamos cantar em pé essa música, Vencendo Vem Jesus, porque Jesus está vindo como um rei vitorioso.
Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelho na presença do nosso Deus. Grande e maravilhoso Deus que habita nas mais alturas dos céus, em cuja presença nós encontramos neste momento de joelhos prostrados, agradecido a Ti, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu na existência da nossa vida. Portanto, Senhor Deus, nós estamos aqui para adorar a Ti na beleza da Tua santidade. Mas nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que abençoe todos aqueles que entraram aqui neste recinto. Que nós possamos sair daqui com os nossos corações cheios de alegria e possamos, Senhor Deus, trilhar o caminho estreito que conduz à vida eterna. Abençoa o pastor que irá partilhar o pão da vida conosco. Que ele possa ser cheio do Teu Santo Espírito e que nós possamos ser os beneficiados com a Tua santa e bendita palavra. Dê-nos a Tua graça maravilhosa, a salvação em Cristo Jesus. E nós Te pedimos e agradecemos desde já, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Queremos agradecer por esse hino bonito, né? Que fala do poder e do amor de Deus. Estendemos as boas-vindas a todos. Parabéns a você que escolheu estar aqui nesta noite. Mais uma noite chuvosa, né? Aliás, o dia chuvoso. Mas Deus nos guardou até aqui, né? Com os seus anjos. E nos trouxe aqui através do Espírito Santo. Deus tem bênçãos para nós. E você verá que valeu a pena ter vindo aqui, viu? Ao sairmos daqui, sairemos diferentes. Abençoados, especialmente porque o tema de hoje é um tema extraordinário. Então seja muito bem-vindo. Amanhã nós vamos ter um assunto aqui muito importante, mais avançado. Amanhã vai ser sobre o fim do mundo, parte 1. E depois de amanhã, o fim do mundo, parte 2. De modo que entre amanhã e depois de amanhã, vamos entender em detalhes como será o fim do mundo. E você verá que Deus tem uma bênção especial para os seus filhos, para os seus servos. Então faça plano para você não perder amanhã nem depois de amanhã. Cada noite estamos aprofundando mais e mais. Então venha firme. A gente sabe que esses dias aí estão chuvosos, mas temos que romper barreiras, né? Sabe quem vai entrar no céu? Quem vai entrar no céu não são os perfeitos. Não tem ninguém perfeito nesse mundo. Sabe quem é que vai entrar no céu? São aqueles que rompem barreiras cada dia para estar aos pés de Cristo. Esse vai para o céu, viu? Aí está o segredo de uma vida cristã vitoriosa. A pessoa estar aos pés de Cristo cada dia, reconhecendo sua situação de pecador e reconhecendo nele o poder salvador. Então, tem que romper barreiras se nós quisermos entrar no céu. Esse é o esforço santo e agradável que Deus deseja que façamos. Entende? Estar aos pés de Cristo. E a natureza pecaminosa nossa não quer saber disso, né? Às vezes a gente fica reticente, não quer sair de casa, né, para vir para a igreja. É uma luta, não é? Pois é. Mas quando você vem, você fica feliz da vida, né? E recebe as bênçãos de Deus. Então amanhã será sobre o fim do mundo, parte 1, e depois de amanhã, fim do mundo, parte 2. Muito bem. Um outro detalhe é o seguinte. Nós estamos com a recepção ali, e temos uma chamada lá. Então, você que já foi cadastrado na recepção, ao chegar lá, verifica a sua presença. Olha, põe minha presença aí. Porque no final das 15 noites, os que frequentaram direitinho, vai receber uma Bíblia nova de presente. Então você não deixe de colocar sua presença na recepção lá. Tá bom? E se o seu nome não foi cadastrado lá, não saia hoje sem cadastrar o seu nome. Tá certo? Queremos que você esteja cadastrado aí e que tenha a sua presença cada dia lá na planilha. Tá bom? Temos também cada noite uma escolinha para as crianças. Então as crianças de 7 anos para baixo podem sair para a escolinha. Já foram? Não? Vai seguir quem? Lidiane. Então segue a professora aqui, Lidiane. As crianças para a escolinha. Os juvenis de 8 a 13 anos anotam a palavra-chave. E a palavra-chave de hoje é pecado ou pecador. Alguém não recebeu a Bíblia na entrada lá para acompanhar a leitura? Quem não recebeu a Bíblia para acompanhar a leitura? Se alguém não recebeu, levanta a mão lá no fundo lá. Alguém ajuda ele lá? Sérgio, ajuda a entregar as Bíblias aí. Muito bem. Um outro recado importante é que sábado agora, às 7:30 da noite, vamos ter aqui um grande batismo. Uma festa para a honra e glória de Deus. E parabéns a você que já tomou decisão pelo batismo, viu? E se não tinha tomado ainda, pode tomar hoje. O Espírito Santo está aqui. E Deus fala no nosso coração e nos chama a servi-lo cada vez melhor. E o batismo não significa que a pessoa está perfeita. Não tem ninguém perfeito nesse mundo. Mas significa que a pessoa aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador e está disposta a caminhar com Ele até a morte ou até a volta dele para buscar os seus fiéis. Então sábado é o dia de sepultar a velha vida de pecados nas águas e ressuscitar para uma nova vida com Jesus. É no momento do batismo que o nome da pessoa sai do livro da morte e passa para o livro da vida. E a pessoa está passando da morte para a vida. Então sábado é o dia do santo batismo. Tá bom?
Então já faça seus planos. E repito, se a sua ficha de batismo não foi preenchida ainda, nos procure para que possamos preparar sua ficha de batismo para que você também seja batizado. Cada pessoa que vai ser batizada vai receber um certificado de batismo e um kit de batismo, né, que está sendo preparado para cada batizando. E quando a pessoa se batiza, ele passa a ser membro oficial do corpo de Cristo. Muito bem. Dados os recados, vamos abrir a palavra? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos está depois de Atos, né? Você passa João, passa Atos e já vem Romanos. Nossa equipe aí que ajuda a abrir as Bíblias. Romanos, capítulo 5. Estendemos também as boas-vindas aos nossos internautas, né, que nos assistem através da internet. Que Deus abençoe você e sua família. E estamos aguardando a sua visita aqui na igreja. E quando você vier aqui, fala, olha, eu vim aqui, eu estava assistindo pela internet. Tá? Nos avise aqui para a gente saber, tomar conhecimento da sua presença. Romanos capítulo 5. Todos encontraram aí? Agora, antes de ler, olhe para cá um pouquinho, por favor. O tema de hoje é esse que está aqui na tela. A realidade do homem e o plano da salvação. O tema de hoje está baseado em algumas perguntas. Primeira pergunta: o que é aceitar Jesus? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: o que é pecado? Terceira pergunta: qual é a realidade do ser humano? Quarta pergunta: o que significa a expressão salário do pecado? Quinta pergunta: quantas mortes existem? E sexta pergunta: qual a providência de Deus para nos livrar da condenação? Meus amigos, eu morava em Sorocaba, eu era recém-casado, eu estava saindo da casa do meu pai e indo para minha casa. Eu morava num bairro mais afastado e o vizinho do meu pai me pediu carona, o Nenê, um jovem, né? O apelido dele era Nenê. Eu parei o carro, o Nenê entrou e ao longo do caminho fomos conversando. E no meio do caminho eu falei assim: Nenê, a gente podia tirar um dia por semana para fazermos um estudo bíblico, o que você acha? Ele falou assim: puxa vida, rapaz, eu gostaria tanto de fazer um estudo bíblico, mas eu não entendo uma coisa. Falei: o quê? Ele falou assim: meu pai fala todos os dias para eu aceitar Jesus e eu não sei o que é isso. Ele olhou para mim e falou assim: Antônio, o que é aceitar Jesus? A pergunta daquele rapaz, aparentemente simples, mexeu muito comigo. Eu falei: está aí uma grande pergunta. O que é aceitar Jesus? Se alguém perguntasse para você, o que é aceitar Jesus, o que você responderia? Você vê que a pergunta é simples, mas a resposta não é tão simples assim. E a pergunta daquele rapaz me fez mudar todo o método de dar estudos bíblicos. Eu falei: está aí uma grande pergunta. O que é aceitar Jesus? Hoje, existem mais de 35 mil religiões na Terra. A maioria delas do ramo cristão. E a maioria delas são igrejas evangélicas pentecostais ou neopentecostais. E essas igrejas pentecostais e neopentecostais têm um culto muito emotivo e muita emoção, mas quase nada de razão. Então pensa numa igreja assim, que quando se reúne para orar, começa a orar todo mundo junto ao mesmo tempo. E vai aumentando a voz, e vai aumentando a voz, e vai aumentando a voz, e vai aumentando a voz. E dali a pouco alguém se levanta e começa a falar línguas estranhas. Que aquele que fala não sabe o que está falando, e quem ouve não sabe o que ele está dizendo. E aí daqui a pouco alguém começa a sapatear, outro começa a pular e rodopiar, outro rola no chão, alguns batem na parede.
E o pastor começa a pregar e até muda a voz. Ô Senhor e tal, e vai. Pensa num culto assim. Muita emoção. E pouca ou nada de razão. Não ensina quase nada. Agora pensa numa pessoa que foi convidada para ir a uma igreja dessas aí. E quem sabe a pessoa fuma, bebe, tem desejo de aceitar Cristo. Ou não fuma, não bebe, mas entende que é pecador e quer aceitar Jesus, e vai a uma igreja dessa daí. E aí então ele entra na igreja e começa o culto. E aí o culto começa. E começa todo mundo a orar. E todo mundo a orar. E o barulho começa a aumentar. E daqui a pouco alguém fala língua estranha. E daqui a pouco outro começa a pular, outro rodopiar. Muita emoção. Aí o pastor prega lá. Aí terminado o culto, o pastor faz um apelo. Diz, quem quer aceitar Jesus, levante-se e vem à frente. Aí aquela pessoa que está pela primeira vez, quer aceitar Jesus. Mas não tem razão, ninguém ensinou nada. E o pastor insiste. Quem quer aceitar Jesus, levante-se e vem à frente. E a pessoa quer aceitar Jesus, mas ninguém ensinou nada. E o pastor insiste. Quem quer aceitar Jesus, levante-se e vem à frente. E aí alguém que o convidou fala assim, vai rapaz, vai, aceita Jesus. Aí a pessoa se levanta, vem à frente. Aí o pastor coloca a mão na cabeça dele e faz uma oração e fala, parabéns, você aceitou Jesus. Será que aceitar Jesus é isso? Meus amigos, terminado o culto, a pessoa vai para casa e diz, eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus. E chegando em casa dá uma vontade louca de fumar. Aí ele fala assim, mas eu aceitei Jesus. E a vontade de fumar aumenta. Diz, mas eu aceitei Jesus. E a vontade de fumar aumenta. E ele não aguentando mais, ele vai e fuma. Aí ele fala, quer saber do negócio? Essa coisa de crente não é para mim não. E assim, tem muitas pessoas por aí decepcionadas no mundo cristão, porque um dia tomou uma decisão com os pés no ar. Sem razão, sem base bíblica. E então se decepcionou. Mas nesta noite, com a graça de Deus, você vai entender o que é aceitar Jesus. E vai poder tomar uma decisão acertada de uma vez por todas. Romanos capítulo 5, verso 12. Olha o que está escrito aqui. Diz assim, portanto, verso 12, tá? 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, irmãos, o que está escrito aqui. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão e Eva, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Esse versículo que lemos, ele é bastante abrangente. E por muito tempo, eu não entendi esse versículo. Eu ficava pensando assim, ó, Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, o que tem que ver com isso? E talvez você já pensou assim também. Mas, estudando a Bíblia, eu descobri uma coisa. Ninguém vai responder pelos pecados de Adão e Eva. Cada um vai responder pelos seus próprios pecados. Agora, uma coisa é certa, todos nós já nascemos com a natureza pecaminosa por causa de Adão e Eva. Ninguém está livre disso. Meus amigos, nós somos uma só família. De sangue, viu? Quem é casado aqui, é casado com a sua irmã de sangue. Com seu irmão de sangue. Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva. E disse assim, ó, crescei, multiplicai e enchei a terra. E Adão e Eva tiveram filhos e filhas, diz a Bíblia. E foi se casando filho com filha, viu? Foi assim. E se não tivesse pecado, não teria problema consanguíneo. Mas por causa do pecado, passou a ter problema consanguíneo e Deus proibiu se casar parente próximo. Mas na verdade somos todos irmãos de sangue. Você quer ver? Se eu voltar no ventre da minha mãe voltar no ventre da mãe dela, e a mãe dela voltar no ventre da mãe dela, onde é que nós vamos parar? Lá no primeiro casal, Adão e Eva. Então somos uma só família de sangue. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte,
assim também a morte se passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Meus amigos, um bebezinho recém-nascido, ele é pecador ou não é pecador? Olha, quando eu estava na faculdade de teologia, surgiu uma polêmica na sala de aulas, porque nós tínhamos um professor que não era teólogo, ele era psicólogo. E ele estava dando aulas para nós de psicologia do relacionamento familiar. E ele falou na classe que um bebezinho quando nasce perfeito. Mas o ambiente que ele nasce é que estraga ele. E isso gerou uma polêmica grande, por 2, 3 semanas. Um aluno levantou uma hipótese e falou assim: professor, então se o bebê nascer e imediatamente ele for levado para o céu, ele não vai pecar? O professor falou assim: não vai pecar. E a polêmica aumentou. Aí um dia eu falei: professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Um bebezinho recém-nascido, ele pode morrer? O professor falou assim: pode. Eu falei: por que morre? Aí acabou a polêmica. Ora, se um bebezinho recém-nascido é passível de morte, alguma coisa de pecado tem nele. Porque antes do pecado não tinha o quê? A morte. A morte só passou a existir depois do pecado de Adão e Eva. Antes disso, não tinha morte. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Então um bebezinho recém-nascido, ele já é pecador. Agora vem uma pergunta interessante. O que é pecado? Abra a Bíblia agora na primeira carta de João, no capítulo 3, verso 4. Perto do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Eu não sei se o som aí está bom. O meu retorno talvez teria que aumentar só um pouquinho, né? Se tiver bom para ir, né? Para o povo aí. Meu retorno talvez um pouquinho só. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Está escrito assim, ó. Todo aquele... Achou aí? Primeira carta de João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha isso. Então, segundo a profecia, pecado é o quê? Pecado é o quê? Transgressão da lei. E eu pergunto, quantos mandamentos tem na lei de Deus? 10 mandamentos. E o texto que lemos diz: pecado é transgressão da lei. Agora, um bebezinho recém-nascido é pecador ou não é pecador? E qual dos 10 mandamentos que ele transgride? Agora ficou difícil, né? Se pararmos aqui, nós não temos como explicar por que um bebezinho recém-nascido é pecador. Porque o bebezinho não desobedece nada, ele não tem consciência de nada. Então, meus amigos, na verdade, a transgressão da lei não constitui o pecado na essência. A transgressão da lei são atos pecaminosos. Escutem. Então existe uma diferença entre pecado e ato pecaminoso. E a transgressão da lei são os atos pecaminosos. Mas antes da pessoa praticar o ato, ele já é pecador. Então, na essência, pecado tem que ver com a natureza pecaminosa. E quando Adão adquiriu a natureza pecaminosa, foi a partir dali que Deus nunca mais foi visto por ninguém até hoje. Antes do pecado, Deus era visto e adorado pessoalmente. Mas após o pecado, nunca mais. Até hoje.
Foi o pecado que separou o homem de Deus. Então um bebezinho recém-nascido, irmãos, ele já nasce com a natureza pecaminosa. Então ele é pecador não porque ele peca. Ele é pecador porque já nasceu com a natureza pecaminosa. E porque nasceu com a natureza pecaminosa, inevitavelmente, em algum momento, vai transgredir a lei de Deus. Vai praticar atos pecaminosos. Então você percebe o quê? Que mesmo que uma pessoa não transgredisse nenhum dos 10 mandamentos, assim mesmo ele é um miserável pecador. E precisa da misericórdia de Deus para se salvar. Sabe, eu tive um vizinho, o Nelson, que ele falava assim, Toninho, não preciso de igreja. Ele me chamava Toninho. Mas por que, Nelson? Eu não mato, não fumo, não bebo, não roubo, não falo mal da vida dos outros. Então na cabecinha do Nelson, pecado era matar, fumar, beber, roubar e falar mal da vida dos outros. Mas irmãos, isso não é pecado. Isso são atos pecaminosos. E ele mal sabia o quê? Que mesmo que ele não fizesse nada disso, ele é um miserável pecador. Um desgraçado. Sabe que desgraçado não é um palavrão não. Desgraçado é sem a graça de Deus, tá? Porque às vezes fala desgraçado, a pessoa pensa que está xingando um palavrão, né? Desgraçado é sem a graça. Tá bom? Então notem que a natureza pecaminosa, a gente já nasce com ela. Ninguém está livre disso. E agora vamos entender profundamente isso. Abra agora em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Sérgio, depois verifica onde que está a irmã que vai selar a vida com Cristo. Deixa ela sentada aí para assistir o culto aí. Gênesis 2, 24. Olha o que está escrito aqui. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam como? Nus, e não se envergonhavam. Isso aqui, irmãos, é antes do pecado. Veja bem, estamos no capítulo 2 de Gênesis. Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Antes do pecado. Agora, no capítulo 3, conta a triste história do pecado. Veja aí. Acima do capítulo 3 tem um título, não tem? O que diz aí? A queda do homem. Agora, veja no capítulo 3 e no versículo 7. O que aconteceu depois do pecado. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Interessante. Antes do pecado estavam nus e não se envergonhavam. Depois do pecado perceberam que estavam nus. Será que depois do pecado passaram a ter maior percepção das coisas do que antes do pecado? Por que só depois do pecado perceberam que estavam nus? Irmãos, aqui tem uma ciência para nós. Na língua original do Antigo Testamento, no hebraico, tem 2 palavras diferentes para a palavra nu. Só que no português só tem uma. É nu. No hebraico, quando aparece a palavra arum, é nu. Mas também eu tenho outra palavra, erum. Então veja, arum é nu e erum é nu também. Está vendo? 2 palavras diferentes para a palavra nu. De modo que quando aparece arum, é nu antes do pecado. E quando aparece erum, é nu depois do pecado. Agora, qual o significado da palavra arum, que é o nu antes do pecado? Então, arum significa nu do pecado, nu da malícia, nu do medo, nu do ódio, nu da imoralidade. Ou seja, antes do pecado o homem era puro e santo, imagem e semelhança de Deus, na íntegra. Agora, depois do pecado, o homem percebeu que estava nu. Aí usa a palavra erum. E erum significa nu da santidade, nu da pureza, nu da moralidade, nu da glória de Deus. Ou seja, o homem perdeu a santidade, a pureza e a moralidade.
Ah, então essa nudez não é meramente externa. Olha aí, essa nudez tem que ver com a nudez interna. Tanto é que depois do pecado, Adão e Eva tiraram folhas de figueira, fizeram uma roupa para eles. Aí Deus chegou e falou assim: filho, isso aí não resolve o seu problema não. O seu problema não é externo não. O seu problema é interno. Você vai pôr folha de figueira de manhã, à tarde vai murchar e secar. E sabe o que vai acontecer? Você vai precisar de nova folha de figueira. E vai colocar, e à tarde vai murchar e secar. E sabe o que vai acontecer? Vai precisar de nova folha de figueira. E não vai resolver o seu problema nunca. O seu problema não é externo. O seu problema é interno. Foi aí que Deus apresentou o plano da salvação através da morte de um cordeiro. E Deus explicou que o pecado gera morte. E que sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. E aí Adão e Eva tomaram conhecimento do plano da salvação em Cristo. De uma forma dramática. Então, irmãos queridos, quando Adão e Eva caíram em pecado, eles perderam o quê? A santidade, a pureza, a moralidade e a glória de Deus. E quando nós nascemos, já nascemos, irmãos, sem a glória de Deus, separados de Deus. Então, irmãos, todos nós já nascemos com a maldita natureza pecaminosa. Infelizmente. Agora você vai entender profundamente o verso que você já leu muitas vezes na Bíblia. Romanos, capítulo 3, verso 23. Vamos lá. Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, tem Romanos. Você passa João, Atos, você já vem em Romanos. Romanos 3, versículo 23. Olha o que está escrito aqui. Romanos 3, 23. Diz assim, ó: pois todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Irmãos, todos pecaram, né? Então, segundo, eu alterei o negócio aqui. Aqui. Todos pecaram e todos carecem do quê? Da glória de Deus. Meus amigos, o pecado iguala todo mundo. Negro, branco, rico, pobre, estudado, analfabeto, cristãos e ímpios. Todos pecaram. Então, diante de Deus não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. E nós estamos no mesmo barco, viu? Se o barco afundar, morre todo mundo. Então precisamos tolerar uns aos outros nas suas lutas e dificuldades. Porque não tem ninguém perfeito. Você conhece alguém perfeito? Conhece? Se você conhecer, me apresenta que eu me mato. Irmãos, não tem ninguém perfeito. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O ser humano perdeu a glória de Deus lá no Jardim do Éden. Agora veja o versículo, capítulo 3, verso 10. 3, verso 10. Aí mesmo em Romanos. 3, verso 10. Está escrito assim, ó: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Irmãos, não tem nenhum justo para remédio. Na terra não tem nenhum justo. Então nossa situação não é boa. E piora um pouco mais. Veja agora Isaías capítulo 64. Lá no meio da Bíblia, Isaías 64, versículo 6. Vamos lá. Isaías 64. Versículo 6. Isaías 64. Versículo 6.
Diz assim, ó. Mas todos nós somos como o que, irmãos? O imundo. É forte isso, né? E todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Irmãos, que coisa triste, né? Diz que todos nós somos como o imundo. E nossa justiça como o trapo da imundícia. Irmãos, o que é esse trapo da imundícia que fala aí? É aquele pano que as mulheres usavam antigamente no lugar de absorvente. Aquilo era chamado de trapo da imundícia. E a Bíblia fala o quê? Que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Ou seja, não vale nada. Na verdade, o ser humano não tem justiça. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é a nossa justiça. Por quê? Porque ele nunca caiu em pecado. Jesus nunca teve natureza pecaminosa. Mas nós nascemos com ela. Então o ser humano não tem justiça. Está vendo? E só quando a pessoa aceita Jesus Cristo, é que a justiça dele é imputada sobre a pessoa. E Deus considera a pessoa justa por causa de Cristo que está nele. Ele está em Cristo. Então, o ser humano não tem justiça. A justiça do homem é como o trapo da imundícia, não vale nada. Meus amigos, eu trabalhei na cidade de Embu-Guaçu e tem uma estrada lá chamada Estrada de Santa Rita. E lá eu fazia uma classe bíblica na casa do irmão Pedro. Ele reunia os vizinhos das chácaras lá, tem muita chácara naquela região. E eu dava estudo bíblico à tarde, num dia de semana à tarde, na casa dele. E quando eu estava no quarto ou quinto estudo bíblico, eu estava falando sobre a natureza do homem. Estava lendo esses textos que dizem sobre a realidade do ser humano, de pecador. Aí depois que eu li esses textos, tinha um casal pela primeira vez na classe bíblica, que não tinha vindo até então. Aí eu perguntei assim, tem alguém aqui que não é pecador? Aí aquele homem que estava pela primeira vez levantou a mão. Eu falei, o senhor não é pecador? Ele disse, eu não sou pecador. Eu falei, o senhor tem certeza? Ele falou assim, absoluta. Eu falei, mas nós acabamos de ler na Bíblia que todos nós somos pecadores. Ele falou, mas eu não sou. Eu falei, puxa vida, o senhor é a primeira pessoa que ouço falar assim. Ele repetiu, pois é, eu não sou pecador. Aí eu falei para ele assim, eu posso ler mais um texto bíblico com o senhor? Ele disse, pode. Aí veja o texto que eu li para ele. Primeira carta de João, perto do Apocalipse, capítulo 1. Primeira carta de João, perto do Apocalipse aí, capítulo 1, versículo 8. Esse foi o texto que eu li para ele naquela hora. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 8. O texto é bastante esclarecedor, veja. Está escrito assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Quando ele ouviu esse texto, sabe o que ele falou? Esse texto não é para mim. Bem assim. E eu fiquei pensando, né, o que fazer com aquele homem? Aí eu li um texto mais forte, verso 10, olha aí. 1 verso 10. Diz assim, ó, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esse é forte, né? Se dissermos que não temos pecado, estamos chamando Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quando ele ouviu isso aqui, sabe o que ele falou? Esse texto também não é para mim. Irmãos, naquela hora eu me senti completamente incapaz. Completamente incapaz. O que eu ia fazer com aquele homem? Eu não podia abrir a cabeça dele e enfiar na cabeça dele que ele era pecador. E naquela hora eu entendi profundamente um verso bíblico. Que só o Espírito Santo realmente pode convencer uma pessoa do pecado. Ninguém mais. Irmãos, se o Espírito Santo não for capaz de convencer uma pessoa do pecado, ninguém consegue. O que eu ia fazer com aquele homem? Pensa. Eu não tinha o que fazer com ele. Meus amigos, quando o ser humano
quer fazer a obra do Espírito Santo, dá confusão. Nós temos que permitir o Espírito Santo trabalhar na consciência da pessoa. Quando você vê uma pessoa torta por fora, o problema dela não está por fora, está por dentro. E você tem que trabalhar a vida espiritual dela, para que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida. Porque o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. Então, quando a pessoa é trabalhada pelo Espírito Santo, aí muda por dentro. Aí quando muda por dentro, aparece por fora. Está vendo? Então temos que permitir o Espírito Santo trabalhar. E temos que ajudar a pessoa a entender o plano da salvação, a ter comunhão com Jesus. Porque só através da comunhão com Deus e o milagre de Deus na vida da pessoa é que muda por dentro. E quando muda por dentro, muda também por fora. Olha, se uma pessoa quiser fazer a obra do Espírito Santo, dá confusão. Você quer ver? Como que é seu nome, irmão? Raildo. Vamos imaginar que eu queira convencer o Raildo de um pecado. Olha o problema. Então eu estou vendo um pecado na vida do Raildo. Mas o Raildo não está convencido do pecado que ele está praticando. Aí eu chego e falo assim, Raildo, isso que você está fazendo é pecado. O Raildo fala, mas pastor, isso não é pecado. Eu digo, Raildo, isso é pecado, rapaz. Ele fala, mas pastor, isso não é pecado. Eu digo, Raildo, isso é pecado. Mas isso não é pecado, pastor. Se continuarmos assim, o que vai acontecer? Nós vamos sair no braço. Está vendo? Por quê? Porque eu estou querendo convencer ele de um pecado que ele não está convencido. Você está vendo o problema? Irmãos, só o Espírito Santo realmente pode convencer uma pessoa do pecado. Ninguém mais. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que não é pecador? Acho que nós entendemos, né? Até aqui. Vou mudar a pergunta. Quantos aqui entendem e têm ciência que é pecador? Deixa eu ver. Olha aí, tá vendo? Tem alguns que só levantam metadinha assim, ó. Sou mais ou menos, né? Que tristeza, irmãos. Que tristeza. Olha, se uma pessoa não reconhecer que é pecador, jamais pode ser salva. Escuta bem. Se uma pessoa não reconhecer que é pecador mediante a obra do Espírito Santo, jamais pode ser salva. E aqui está um dos pontos fundamentais para você entender o que é aceitar Jesus. Reconhecer pelo Espírito Santo a sua realidade de miserável pecador. Irmãos, tem pessoas que acham que não, que é santa, que é perfeita. Isso é orgulho puro. Sabia? Orgulho puro. Olha, Deus, fazendo uma analogia aqui, Deus é como um espelho. Quanto mais a pessoa se aproxima do espelho, mais ele vê a sua situação. E quando se aproxima mais, vê até a sujeira dos poros, né? Então, quanto mais você se aproxima do espelho, mais você se vê melhor. Assim também, irmãos, é com Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe que é um miserável pecador. Sabia? E mais tem paciência com o outro quando erra. E misericórdia do outro quando erra. Agora, quando você vê uma pessoa achar que é perfeita, que é santa, ele está bem longe de Deus. Mas muito longe de Deus. Porque quando a pessoa se aproxima de Deus, mais ele entende o quê? Sou um miserável pecador e preciso da graça de Deus. E quando a pessoa está longe de Deus, ele acha que é santo, é o perfeitão. E justiceiro, viu? Está com a vara na mão para bater na cabeça do outro quando erra. Justiceiro. Quantos somos pecadores, irmãos? Quantos? Agora veja Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 23. Romanos 6, 23. Está escrito assim, ó.
Romanos 6, 23. Todos acharam aí? Romanos 6, verso 23. Vamos lá. Romanos 6. Logo depois de Atos aí tem Romanos, né? Romanos 6, 23. Diz assim, ó. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse versículo tem duas partes importantes. A primeira parte diz assim, ó, o salário do pecado é a morte. A segunda parte diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, aí fala que o pecado, ele tem um salário. E que o salário do pecado é o quê? A morte. E quantos somos pecadores? E o que é que nós merecemos? É bom que você entenda bem isso nessa noite, viu? Que você não merece nem a vida que tem. E que eu não mereço nem a vida que eu tenho. Saiba bem disso. E entenda bem isso. Você não merece nem a vida. Irmãos, tem pastores por aí ensinando seus fiéis que tem que se revoltar contra Deus. E tem que exigir de Deus. E tem que orar e falar assim, ou o Senhor me dá, eu rasgo minha Bíblia. Mas quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Miseráveis pecadores. Nós temos que orar com humildade, sim ou não? Olha, eu morei numa travessa da João Dias, na Rua dos Missionários, ali, em Santo Amaro. Numa segunda-feira eu estava indo ao banco a pé, aí um jovem me chamou. Ei, posso falar com você? Falei, pode. Me aproximei dele, ele falou assim, eu quero fazer um convite para você. Eu falei, pois não. Ele disse, hoje à noite, eu quero que você vá na igreja, nós vamos ter lá a reunião dos empresários. E nós vamos determinar uma bênção para você. Eu falei, você vai fazer o quê, amigo? Nós vamos determinar uma bênção para você. Eu falei, você vai fazer o quê? Você vai determinar Deus me abençoar, é isso que está falando? Aí ele parou assim, né? Eu falei, você conhece a oração do Pai Nosso? Ele disse, conheço. Eu falei, você percebeu que quando Jesus estava ensinando a oração do Pai Nosso para os discípulos, ele disse que nós devemos orar e falar, Pai, faça-se a tua vontade? Aí ele ficou quieto, olhando para mim, eu falei assim, ó, não vou lá na sua igreja não. E foi embora. Irmãos, quem somos nós para determinarmos a Deus? Olha, nós não temos direito de pedir nada a Deus. Escuta bem. Nós não temos direito de pedir nada a Deus, nada. Nós só pedimos porque Ele falou, pode pedir. Mas quando você pedir, não peça em seu nome não, viu? Que você não merece. Peça em nome de Jesus. Porque Ele venceu o diabo. Ele venceu a morte e a sepultura. Está vendo? Então não temos direito não. Nós só pedimos porque Ele falou, pode pedir, mas direito não temos. Então, meus amigos, o salário do pecado é a morte. Agora, se o salário do pecado é a morte, por que é que estamos vivos? Pela misericórdia de Deus. Agora, o que significa a palavra misericórdia? A palavra misericórdia é uma junção de duas outras palavras, miséria e coração. Isso significa que nós vivemos porque Deus coloca o seu coração na nossa miséria. Isso é a misericórdia, sabia? Você e eu só vivemos porque Deus coloca o seu coração na nossa miséria. Mas nós não merecemos nem a vida. E nós não só estamos vivos, estamos com condições de vida. Sim ou não? Temos uma casa para morar, própria ou alugada, mas temos. Temos uma cama para repousar. Quem sabe um sofá para sentar. Roupa para vestir. Comida para comer. Água para beber. Ora, se o salário do pecado é a morte, por que é que estamos vivos e com condições de vida? Está vendo? É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que a pessoa que só vive reclamando da vida não vai entrar no céu. Escuta bem isso, viu? Quem só vive reclamando da vida não vai entrar no céu. E por que não vai entrar no céu? Porque não reconhece as bênçãos de Deus em sua vida. Mesmo que uma pessoa não tivesse comida para comer, não tivesse casa para morar, roupa para vestir, ele teria motivo de sobra para agradecer a Deus, só por estar vivo. Porque nós não merecemos nem a vida. Então, quando você for orar, coloque seu ponto de vista, sua necessidade. Mas diz assim, Pai, faça-se a tua vontade. Porque Deus sabe o que é melhor para você e para mim.
e seja feita a vontade dele. É assim que tem que fazer. E você fazer a vontade de Deus, entendeu? Essa é a sua parte, essa é a minha parte. O resto deixa com ele. Meus irmãos, o salário do pecado é a morte. Nós não merecemos nem a vida. Agora, só que a Bíblia fala de duas mortes. A primeira morte e a segunda morte. Qual é a primeira morte e qual é a segunda morte? A primeira morte é aquela que nós conhecemos, que vem a nós de várias maneiras. Um bate o carro e morre. É uma maneira. Outro contrai câncer e morre. É outra maneira. Outro, desiludido da vida, se enforca lá. É outra maneira. Então a primeira morte vem a nós de várias maneiras. Mas todos que passam pela primeira morte vão para o mesmo lugar. Para o pó da terra, para o cemitério. Veja, todos que passam pela primeira morte, não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório. Vai para o pó da terra. Vamos estudar esse assunto ainda nessa semana, na quinta-feira, profundamente, viu? Sobre a questão da morte, da alma, todas essas coisas, tá? Vamos por partes. Mas saiba hoje de uma coisa, que quem passa pela primeira morte, não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório. Vai para o pó da terra. E vira pó. É assim que a Bíblia fala. E não é isso que a gente vê mesmo? Quando uma pessoa morre, não fica no caixão sendo velada por 24 horas para ver se morreu mesmo? Não é isso? Aí depois de 24 horas, aí você acompanha o cortejo fúnebre, chega no cemitério, o coveiro abre um buraco na terra, desce o caixão e manda a terra em cima. Não é isso que a gente vê? E é isso que a Bíblia fala. Morreu, vai para o pó da terra. Deus falou, tu és pó e ao pó tornarás. Deus não falou assim, tu és pó e ao céu tu vais. Ou tu és pó e ao inferno de fogo tu vais. Não foi assim. Tu és pó e ao pó tornarás. Então quando a pessoa morre, vai para o pó da terra. Essa é a primeira morte. E Jesus falou sobre isso. Vamos ler? João capítulo 5. Olha aí. Antes de Romanos aí tem Atos e já vem João. João capítulo 5. Um pouquinho antes aí de Romanos tem Atos, antes de Atos tem João. João 5, verso 28. Olha o que Cristo falou aqui. João 5, 28. Vamos ler o 28 e o 29. João 5, 28 e 29. Vamos lá. João 5, 28. Podemos ler? Alguém não achou ainda? Vamos ler. Diz assim, ó, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham, aonde? Nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. E tem a Bíblia que fala juízo. E esse juízo aí é condenação mesmo no grego, viu? Então Jesus falou assim, olha, não vos maravilheis disso, porque vem a hora, vai chegar a hora, em que todos os que estão nos túmulos, nos cemitérios, no pó da terra, ouvirão a voz de Deus e sairão. Ele está falando de ressurreição, viu? Ressurreição de salvos e de perdidos. Então veja que o salvo que morreu não foi para o céu ainda, está no pó da terra. E o perdido que morreu não foi também para o tal do inferno de fogo não, está no pó da terra. Mas vai chegar a hora, disse ele, que vai ter a ressurreição. Aí o salvo vai ressuscitar para a vida eterna. Aí vai para o céu. O perdido também vai ressuscitar, mas não para a vida eterna, mas para a condenação. Então você note aí que não tem segunda chance, viu? O tempo de salvação que uma pessoa tem enquanto ela está viva. Isso é muito delicado, viu? Quando a pessoa morre, ou morreu salva, ou morreu perdida, não tem mais o que fazer não. Se morreu salva, louvado seja Deus, ninguém tira dela mais a salvação. Mas se morreu perdida, ninguém pode lhe dar mais salvação, viu? Pode orar, pode rezar, acender vela, missa do sétimo dia, não resolve mais nada. Então, irmãos, a segunda morte, ela vai ser igual para todos que passarem por ela. A segunda morte. E qual é a segunda morte? É exatamente a condenação. E essa condenação vai acontecer só para os perdidos após a ressurreição. E que condenação é essa? Veja Apocalipse 21, verso 8.
Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Olha o que está escrito aí. Apocalipse 21, verso 8. Diz assim, ó. 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes e aos incrédulos, aos abomináveis, que são os arrogantes e orgulhosos, aos assassinos, aos impuros, que são os adúlteros, pessoas que praticam sexo fora do casamento, aos feiticeiros, que mexem com bruxaria, tá vendo, e magia, aos idólatras, pessoas que têm ídolos, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha aí. Então aí fala segunda morte, fogo e enxofre. Então aqui na tela, ó. A segunda morte vai ser igual para todos que passarem por ela. Tem que ver com a condenação. E vai ser no fogo e enxofre. E é Deus quem vai mandar o fogo e enxofre, viu? E a profecia fala que esse fogo e enxofre não foi preparado para seres humanos, não. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas todas as pessoas que em tempo de graça e de oportunidade não entregaram a vida a Deus, endureceram o coração ao toque do Espírito Santo e preferiram as paixões do mundo, então no final das contas serão queimados junto com o diabo porque escolheu isso durante a vida. Então, irmãos, o salário do pecado é o que mesmo? A morte. Quantos somos pecadores? Todos. O que é que nós merecemos? A morte. Agora, qual é o salário do pecado? É a primeira morte ou a segunda morte? Qual que é o salário do pecado? É a primeira morte ou a segunda morte? Irmãos, é a segunda morte. É isso que você merece, viu? E é isso que eu mereço, por sermos pecadores. A condenação. A primeira morte, ela é uma consequência direta do pecado, mas não é o salário. Irmãos, até hoje, nenhum ser humano pagou o salário do pecado. Olha, sabe quando uma pessoa muito ruim, mas muito ruim, começa a sofrer, contrai um câncer, está lá definhando na cama, a gente às vezes pensa assim, está pagando os pecados. Irmão, não está pagando nada. Não está pagando nada. Ele pode estar sofrendo sim as consequências de um pecado. Ou às vezes não, diretamente não. Mas ele não está pagando nada. O salário do pecado só vai ser pago, irmãos, pela pessoa que permaneceu perdida até o juízo final. Aí no juízo final, estando viva ou se estiver morta, vai ressuscitar. E aí vai receber o castigo, que é a condenação com fogo e enxofre. E cada um vai queimar de acordo com seus pecados. Uns queimarão mais e outros menos. Muitos queimarão dias e dias. Mas todos vão virar cinza também, diz a Bíblia. Vamos entender isso aí amanhã e depois de amanhã. Mas, irmãos, aí está. O que nós merecemos por sermos pecadores é a segunda morte. Então, quando você for orar, saiba disso. Você não merece nada, nem a vida. Agora, vem uma pergunta interessante. Qual a providência de Deus para nos livrar da condenação que o pecado trouxe a esse mundo? Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 16 até o 18. João 3, 16. Evangelho de João, capítulo 3, tá? Depois de Lucas aí. João 3, 16. Até o 18. Diz assim, ó. Porque Deus... Aliás, tem alguns achando ainda, né? João, Evangelho, né? Capítulo 3, verso 16. Vamos ver até o 18, tá? Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos aqui para a tela. Então a providência de Deus para nos livrar da condenação foi enviar quem? Cristo Jesus a esse mundo. E diz assim, olha, que Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando fala que Deus amou ao mundo, esse mundo se refere ao quê? Será que são as casas, os prédios, os cavalos, os cachorros? Não. Se trata de quem? O ser humano. Deus amou o ser humano. O eterno Deus amou o ser humano de tal maneira. Irmãos, não tem explicação. Por que Deus ama o ser humano? Pensa bem, o que é que tem em você para Deus te amar? O que é que tem em mim para Deus me amar? Tem natureza pecaminosa, nela está o orgulho, a inveja, o egoísmo, a hipocrisia. Mas assim mesmo, diz a profecia, que Deus nos amou de tal maneira, que Ele deu, Ele não vendeu, viu? Ele deu. Deu quem? Seu Filho? Unigênito. Eu falei aqui na primeira noite, que no original grego, na língua grega do Novo Testamento, nesse texto aí não aparece a palavra unigênito não. Tem um erro de tradução aí. Aparece a palavra monogenês. E a palavra monogenês não é unigênito. A palavra monogenês significa único da sua espécie. E por que isso é importante para nós? Porque Jesus é o único da sua espécie em todo o universo. Porque Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, um dia se fez carne e habitou entre nós, quando nasceu da Virgem Maria, e tomou a forma humana, mas na terra não deixou de ser Deus. Portanto, Ele passou a ser plenamente Deus e plenamente homem. E Ele é o único da sua espécie em todo o universo. Plenamente Deus e plenamente homem. E por que isso é importante? Ele, como Deus, trouxe Deus a nós, e como homem nos eleva a Deus. É Ele que liga o céu à terra e a terra ao céu. Ele é a ponte sobre o abismo. Por isso Ele é o único no universo que pode ser chamado de pontífice. Ninguém mais. A palavra pontífice significa ponte. Então notem que o pecado separou o homem de Deus, não separou? Sim ou não? Mas Jesus veio aqui para religar Deus ao homem e o homem a Deus. E essa religação é nele mesmo. Ele, como Deus, trouxe Deus a nós, e como homem nos eleva a Deus. Por isso que Ele falou com propriedade: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos queridos, Jesus é o único da sua espécie em todo o universo, para que todo aquele que nele crê, como sendo o Senhor da sua vida, Criador e Salvador, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, o que significa a palavra perecer? Perecer, irmão, significa ser condenado. Está vendo? Para que todo aquele que nele crê não seja condenado pelos seus pecados, mas tenha vida eterna. Irmãos, a providência de Deus para nos livrar da condenação foi enviar Jesus Cristo aqui. E Jesus se encarnou, e quando estava na terra não usou sua divindade para vencer o diabo. Escutem, venceu como homem. Para que onde Adão caiu e desgraçou a raça humana, ele pudesse vencer e resgatar a raça humana. Então Jesus não usou sua divindade para vencer Satanás e nem em benefício próprio. É por isso que Jesus sentia fome, sede, cansaço, dor. Aí você fala, mas Ele não era Deus? Mas Ele não usou sua divindade em benefício próprio e nem para vencer Satanás. Então Jesus Cristo venceu o diabo porque não caiu em tentação. Irmãos, o diabo tentou, mas não conseguiu levar Jesus ao pecado, viu? Aí o diabo ficou desesperado, porque não conseguia levar Jesus ao pecado. Aí o que ele fez? Usou Herodes, usou Pilatos, os soldados romanos. Aí julgaram injustamente, bateram, cuspiram e humilharam. Mas o diabo não queria matar Jesus. O diabo queria que ele ficasse nervoso e pecasse. E aí, irmãos, tentando levar Jesus ao pecado, matou sem pecar.
Jesus, como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, não abriu a sua própria boca. Então o diabo, tentando levar Jesus ao pecado, matou sem pecar. E o tiro saiu pela culatra. Aquele que parece uma derrota na cruz, ali está a vitória. Um único homem nasceu, viveu e morreu e não pecou. Foi Jesus Cristo. E mais, ao terceiro dia, ele venceu a morte e a sepultura. Ele ressuscitou e garantiu nossa salvação. Por isso que todo aquele que nele crê não será condenado pelos seus pecados, mas tem a vida eterna. Jesus disse assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Ou seja, a pessoa que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, se ele viver é lucro, se ele morrer é lucro. Se ele viver, vive para Deus, se morrer, morre salvo. E quando Jesus voltar, ele ressuscita e vai para o céu. Então quem entrega a vida a Cristo, quem aceita Jesus, se ele viver é lucro, se ele morrer é lucro. Não precisa ter medo de nada. Se Deus é por nós, nem o diabo pode. Então nossa única segurança está em entregar a vida a Deus, aceitando Jesus. Agora, voltemos à pergunta inicial: o que é aceitar Jesus? E agora estamos prontos para entender e responder. Já entendemos, na verdade, mas para responder de modo sintetizado. Então, aceitar Jesus, em primeiro lugar, é reconhecer pelo Espírito Santo que você é um pecador, que eu sou um pecador. Segundo, reconhecer que o salário do pecado é a morte ou a condenação. Terceiro, reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. E quarto, viver para a honra e glória de Deus. Nisto consiste aceitar Jesus. Quando uma pessoa, irmãos, passa a viver para a honra e glória de Deus, por amor a Cristo, aí ele aceitou Jesus de verdade. Sabe, irmãos, enquanto a pessoa não passa a viver para a honra e glória de Deus, ele não aceitou Jesus Cristo, não. Certa ocasião, um jovem chegou para mim e falou assim: ô pastor, se eu não devolver dízimo, eu vou entrar no céu? Olha a pergunta do rapaz. Se eu não devolver dízimo, eu vou entrar no céu? Eu olhei para ele e falei assim: não vai entrar no céu não. Como não? E muito nervoso. Eu falei: você não vai entrar no céu, amigo, não é porque você não devolve dízimo, é porque você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque quando a pessoa passa pelo milagre da conversão, ele tem prazer na lei do Senhor. Prazer. Deus fala: filho, faça assim, com prazer, pai. Filho, anda assim, com prazer, Senhor. Mas aquele que não passou pelo milagre da conversão, Deus fala: filho, anda assim. Mas por que tem que ser assim? E fica discutindo com Deus. Meus amigos, vamos repetir aqui? O que é aceitar Jesus? Todos juntos. Primeiro. Está fraco. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Nisso consiste aceitar Jesus. Meus amigos, um pouco antes de morrer, e mesmo antes de ser julgado injustamente e ser cuspido e humilhado, Jesus pegou os discípulos e saiu a caminhar com eles. Escutem. No meio do caminho, começou a gemer alto, e a gemer alto, e a gemer cada vez mais alto, e começou a cambalear como se estivesse bêbado. E por várias vezes os discípulos seguraram ele com medo dele cair no chão. E os discípulos estavam apavorados, sem saber o que acontecia com o mestre. E aí, depois de andar um bom pedaço nessa situação ruim, cambaleando e gemendo, Jesus dispensou os discípulos e chamou só 3, Pedro, Tiago e João, e falou assim: vamos mais adiante comigo. E a situação de Cristo piorava cada vez mais. E os discípulos estavam tristes, sem saber o que acontecia com Jesus, e muitas vezes segurava ele com medo dele cair no chão. E quando andou mais um bom pedaço, Jesus falou assim: olha, vocês fiquem aqui vigiando e orando, que eu vou mais adiante orar. E foi quando ele entrou no jardim de Getsemane.
E eles estavam a uma distância que os discípulos viam e ouviam seus gritos. E quando Jesus se ajoelhou para orar no Getsemane, começou a transpirar sangue. E agora saía sangue dos poros de Cristo que escorria até o chão. Por quê? O que estava acontecendo com Jesus Cristo? Irmãos, todos os pecados de toda a humanidade, naquele momento, Deus colocou sobre Jesus Cristo. A angústia foi insuportável, por isso ele começou a transpirar sangue. E naquela hora nossa salvação esteve em jogo para sempre. E foi ali no Getsemane que ele orou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Pai, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E o Pai falou: Filho, não tem jeito não. Para salvar o homem tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus falou assim: Pai, se é assim eu vou até a morte, e morte de cruz. E foi nessa hora que Deus mandou anjos do céu para confortar Jesus Cristo. Nós não sabemos o que o anjo falou para ele, mas sabemos de uma coisa, que de repente ele ficou sereno, como se nada tivesse acontecido. E quando saiu do Getsemane, decidido a morrer, veio Judas endemoniado e o beijou, entregando ele por 30 moedas de prata. E quando Judas beijou Jesus Cristo, veio uma turba enfurecida para agarrar Jesus Cristo. O apóstolo Pedro pulou na frente, arrancou a espada e deu uma espadada para cortar o pescoço do soldado. O soldado desviou, arrancou a orelha. E ele ficou gritando de dor. Jesus Cristo pegou a orelha do homem e colocou no lugar e fez um milagre. Ficou perfeito assim, ó. Aí Jesus perguntou assim: quem é que vocês estão procurando? Eles falaram assim: ó, Jesus de Nazaré. Ele disse: sou eu, mas estes deixai-os. Olha que coisa. Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Ele disse: sou eu, mas estes, apontando para os discípulos, deixai-os. O que ele estava dizendo com isso? Irmãos, ninguém nunca teve poder para matar Cristo. Na verdade, Cristo se entregou por amor de você e de mim. Você sabe que ele poderia falar assim: Pai, manda um raio daí e mata todo mundo aqui. E o Pai mandaria, viu? Mas o seu amor foi maior do que a razão. E foi a partir dali que começou o julgamento injusto. Começou o massacre, fora de hora. Bateram, cuspiram, humilharam. E o diabo estava naquelas pessoas, viu? E o diabo não queria matar Cristo. Queria que ele ficasse nervoso e pecasse. E aquele povo batia. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça. Espinhos enormes. Colocaram um pano na cabeça cobrindo ele. Batia com uma cana. Os espinhos entravam na fronte. E eles zombando diziam assim: adivinha que foi que te bateu? Irmãos, Jesus sabia que eles estavam endemoniados. Por isso que ele falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus orou por aquelas pessoas que estavam batendo nele injustamente, cuspindo nele injustamente. Com todo o poder no céu e na terra, ele ficou calado. E a única coisa que ele fez foi orar por aquelas pessoas. Ele sabia que o diabo estava querendo levá-lo ao pecado. Meus irmãos, nessa noite você pode entregar a vida a Deus, aceitando Jesus de verdade. Nós vamos ver os slides agora. Em seguida vamos ter um momento de oração por você que diz: pastor, eu entendi hoje o que é aceitar Jesus. E eu aceito Jesus. E eu quero viver nesse mundo para a honra e glória de Deus, guardando os mandamentos de Deus por amor a Cristo. Veja, deixa eu avançar aqui, que houve uma mudança aqui no negócio, eu acho, hein? Não. Tenta botar no modo aí e passa onde tem uma imagem de uma pessoa com um cordeiro na mão. Aí você abre essa imagem. Isso aí. Veja. Jesus Cristo, irmãos, só nasceu aqui da Virgem Maria cerca de 4.000 anos depois do pecado de Adão. Aí você pergunta assim: mas esses bilhões de pessoas que viveram antes de Cristo nascer e morrer, como faziam para ter perdão dos pecados? Porque a Bíblia diz que só somos perdoados pelo sangue de Jesus. Mas, repito, ele só nasceu aqui e morreu na cruz do Calvário cerca de 4.000 anos depois do pecado. Como fizeram esses bilhões de pessoas para poder ter perdão? Irmãos, Deus apresentou o plano da salvação já no Jardim do Éden, de maneira dramática.
E Deus apresentou através da morte de um cordeiro. Escute. Depois, mais tarde, Deus explicou através dos profetas como deveria fazer de maneira organizada no santuário. Então, Deus explicou que quando alguém pecasse contra algum dos 10 mandamentos, para ele não morrer, porque o salário do pecado é a morte, se ele se arrependesse dos seus pecados, tinha que pegar um cordeiro. Cordeiro significa animal manso. Não podia ser velho nem aleijado. Aí com esse animal, ele ia até o santuário, colocava as 2 mãos na cabeça do animal e confessava sua culpa, seus pecados. Terminado de confessar os pecados, o sacerdote dava um facão para ele, e o próprio pecador tinha que cortar o pescoço do animal. Aí o sangue espirrava, e o sacerdote parava numa vasilha. Depois entrava num lugar chamado santuário, aqui ó, para fazer um ritual com o sangue, conforme Deus orientou que fosse feito. E assim foi por cerca de 4 mil anos na face da terra. Todos os dias, sangue, sangue, sangue e sangue de cordeiros. Mas Deus também revelou, e o pecador sabia, que o cordeirinho que era morto em seu lugar representava quem? O Messias, Jesus, que um dia viria a este mundo e tomaria sobre si os pecados da humanidade e derramaria seu sangue na cruz. Então, quando o pecador confessava seus pecados na cabeça do animal, simbolicamente, ele transferia sua culpa, seus pecados para o bichinho. E o animalzinho inocente morria no seu lugar. E aquilo lá funcionava como um cheque predatado, viu? Você dá um cheque predatado crendo que em tal data vai ter fundo. Então eles faziam aquilo lá pela fé. Porque se Jesus não viesse e morresse na cruz do Calvário, o sangue do animal não teria poder de tirar seus pecados. Ele tinha que confiar que Jesus viria. Meus amigos, quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, acabou o sacrifício de cordeiros. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus tinha dito que aquele cordeirinho, aquele sacrifício, deveria durar até Cristo vir mesmo. Então quando Cristo veio, não acabou os 10 mandamentos como alguns pregam por aí, viu? Quando Cristo morreu na cruz, não acabou os 10 mandamentos, mas acabou o sacrifício de cordeiros. Hoje tem os 10 mandamentos e tem Cristo. Então quem peca contra alguns 10 mandamentos se arrepende, deve ir a quem? A Cristo. Mas antes de Cristo, quem pecasse contra os 10 mandamentos tinha que fazer o quê? Matar um cordeiro. Então Cristo veio aqui, irmãos, e acabou o sacrifício de cordeiros. E não os 10 mandamentos, como alguns pensam. Ele veio aqui, irmãos, para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Para nos mostrar o caminho de volta ao céu. A profecia diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, perdidos na boca do diabo. Mas Jesus veio para recolher os seus filhos. Para nos tirar do buraco das mãos de Satanás. Aqui está o momento que ele entrou no Getsêmani. Ali está Pedro, Tiago e João. Quando ele entrou no Getsêmani, cambaleando e gemendo, e se ajoelhou para orar, começou a transpirar sangue, que escorria até o chão. E foi ali que ele orou e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível salvar o homem sem que eu morra, por favor, Pai, que isso aconteça. Mas o pai falou: não tem jeito não, filho. E quando ele saiu daí, decidido a morrer, Judas veio e entregou ele. E aí começou o massacre. Homens endemoniados começaram a bater e cuspir e humilhar. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça, cobriam com pano e batiam com uma cana. E zombando diziam: adivinha que foi que te bateu? E Jesus, calado, por amor de você e de mim, depois vergonhosamente, completamente nu, teve que carregar uma cruz pesada nas costas. Não conseguiu. Aí um soldado instigou Simão Cirineu a ajudar a carregar a cruz. Aí quando chegou no topo do Calvário, Jesus foi deitado vivo lá e foi crucificado. Homens com pesadas marretas crucificaram o Senhor da glória. E Jesus, com todo o poder do céu e da terra, ficou calado, por amor de você e de mim. A sua cruz foi levantada entre o céu e a terra, e o seu sangue foi derramado aqui, gota a gota. E a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Veja, Jesus venceu o diabo. Meus amigos, ele morreu no meio de 2 ladrões, como se fosse o pior deles. Mas ele morreu, na verdade, no seu lugar e no meu lugar. Nós somos os bandidos. Nós somos os pecadores. Nós somos os culpados. Mas ele morreu por você e por mim. Então saiba nesta noite que a morte dele na cruz do Calvário foi por você também. E nunca se esqueça disso, que foi por você também.
Ele disse, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim, disse ele, e sereis salvos. E aí está o segredo, cada dia pela fé, estudando a Bíblia e orando, olhar para o Calvário. Veja, irmãos, quando eu olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Jesus, não vejo como me perder. Então o segredo está em olhar para Cristo pela fé cada dia, meditar no plano da salvação. Ao terceiro dia, ele venceu a morte e a sepultura. Ele garantiu nossa salvação. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Irmãos, ele quebrou as cadeias do diabo. Aí está a nossa segurança. Nossa única segurança. Hoje, ele está vivo no céu, como nosso advogado. E ele prometeu voltar para buscar os seus fiéis. Tem 2.500 passagens na Bíblia que falam que Jesus vai voltar para buscar os seus fiéis. E ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vencendo e para vencer. Ele vem para buscar os seus filhos e colocar um fim ao sofrimento dessa terra. Aí está a nossa grande esperança, a nossa maior esperança. Olha, eu trabalhei em Paraibuna. Paraibuna fica na rodovia dos Tamoios, entre São José dos Campos e Caraguatatuba. No meio ali está Paraibuna. Morei lá. E lá eu dei estudo na casa de várias famílias, estudo bíblico. E uma das casas que eu dava estudo bíblico era a casa do irmão Valdemar, um senhor de idade, já com poucos cabelos. Mas, irmãos, quando eu chegava na casa dele para dar estudo bíblico, a mulher fugia dentro de casa. Os filhos fugiam também, só ficava ele. Mas pensa numa pessoa sincera, que parecia comer a palavra de Deus. Dava gosto de dar estudo bíblico ali. E eu fui dando estudo, até que ele foi entendendo, aceitou Jesus e falou assim, Toninho, pode preencher minha ficha para o batismo. Eu falei, parabéns, irmão Valdemar. O senhor fez a melhor escolha da vida. E aí, com alegria, irmãos, peguei a ficha de batismo e preenchi. Aí saí dali com felicidade, porque quem prega o evangelho, a alegria está em ver Deus transformando vidas. E eu vi isso na casa do irmão Valdemar. Aí fui para as demais casas, né, da estudo bíblico. Quando voltei na semana seguinte, para dar mais um estudo na sequência do que eu estava dando, ele falou assim, ih, Toninho, acho que eu não vou me batizar não. Eu falei, por que, irmão Valdemar? Ele falou, minha mulher e meus filhos estão caindo de pau em cima de mim. Veja, irmãos, a mulher que não sabia o que ele sabia, os filhos que não sabiam o que ele sabia, agora começou a bater contra a decisão dele. Ele com alegria foi falar, olha, eu vou me batizar. Ah, para quê? Jogaram um balde de água fria e se revoltaram contra ele. E ele bambeou as pernas. Eu falei, irmão Valdemar, o problema do senhor não é sua esposa, nem são seus filhos. Não, Toninho. Eu falei, não. E qual é o problema? Eu falei, o problema é o senhor mesmo. Ele falou, como assim? Eu falei, irmão Valdemar, quando eu estava namorando, a que hoje é minha esposa, ela morava numa outra cidade. Eu era motoqueiro. E quando dava hora de namorar, podia estar chovendo, que eu ia namorar com chuva e tudo. Eu falei, por que o senhor acha que eu saía de uma cidade e até outra cidade namorar com chuva e tudo de moto? Ele falou, porque você gostava da sua noiva. Eu falei, exatamente. Então, se o senhor amar Jesus Cristo, não tem mulher, não tem filho, e nem o diabo pode impedir o senhor. E ele ficou olhando sério para mim. Eu falei, irmão Valdemar, o senhor só tem uma alternativa na vida. Ele falou, qual, Toninho? Eu falei, é ser salvo, porque perdido o senhor já está. Irmãos, nós só temos uma alternativa na vida, viu? Ó, tem dois caminhos, não tem? Nós nascemos em um deles, com a natureza pecaminosa, sim ou não? Estamos caminhando para a segunda morte, para a condenação. Só temos uma alternativa, viu? Pular para cá. Entrar pelo caminho estreito, aceitar Jesus. O irmão Valdemar entendeu. E rompeu com a esposa, rompeu com os filhos e se batizou. E a esposa, depois que ele se batizou, ficou normal com ele. Interessante. Era um ataque do diabo, tá entendendo ou não? Usando quem? A esposa e os filhos. Meus amigos, às vezes a pessoa toma a decisão de se batizar e vem um endemoniado bater contra, não vem? Ah, você não está preparado, imagina! E começa a bater contra. Se você passar por uma situação dessa, ore a Deus por essa pessoa, viu? Ela não está guiada por Deus. Nessa noite,
Você pode responder essa pergunta com propriedade. Você está disposto a aceitar a direção de Deus na sua vida? Sim ou não? Jesus, irmão, está chamando você e eu. E você pode aceitar Jesus de verdade e se preparar para a volta de Cristo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. E eu pergunto: você está disposto? Gostaria de entregar a vida a Deus aceitando Jesus? Sim ou não? Quantos estão dispostos a entregar a vida a Cristo de coração? Parabéns. Pode baixar a mão. Nós vamos ver agora um milagre, o maior de todos os milagres. Em seguida vamos ter um momento de oração. Mas eu queria chamar aqui agora o pastor Cleiton. O pastor Cleiton já está vindo aqui. É o pastor assistente aqui da igreja da Alvorada. Já está entrando aqui. Aqui tem um tanque de batismo. Tem água aqui dentro. E nós queremos convidar aqui a irmã Eliene Jesus da Costa. Ela, irmãos, aceitou Jesus. E Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. E ela aceitou Jesus. Ela creu, por isso está aqui para ser batizada. Olha que momento bonito. Sabe como ela conheceu a igreja? Através da sua irmã, a irmã Lourdes. Cadê a irmã Lourdes? Ah, está ali, ó. A irmã Lourdes, né? Ajudou ela a conhecer a Jesus. E ela disse assim: olha, estou muito feliz por conhecer a Jesus. Ficou maravilhada. E fez a melhor escolha da vida. Parabéns, Eliane. Linda decisão, viu? Decisão de vida eterna. O seu nome vai ser escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. Você está passando da morte para a vida. Que bonito, né, irmãos? Uma decisão dessa, né? Nós vamos agora orar, entregando ela nas mãos de Deus, de modo especial. Então, irmã Eliane, de acordo com a sua decisão e sua profissão de fé, de viver para Deus e de honrar o nome dele nessa terra, nós pastores, como ministros do Santo Evangelho, cumprindo a ordem de Jesus, lhe batizamos nesta noite, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar uma saudação aqui. Pode bater palma, não tem problema nenhum. A foto especial. Calma aí, Cleiton. Aí. Sabe que tem que ter uma foto do batismo, né? Já pensou a pessoa se batizar não tem uma foto, né? Aí fica difícil. Meus amigos, nós queremos agora orar por você. Diz: pastor, eu aceito Jesus. E eu quero perguntar: quantos temos aqui conosco na igreja que não são batizados na igreja adventista ainda, mas estão estudando a Bíblia? Não tenha vergonha não, viu? Fique em pé. Fique em pé. Você que diz: pastor, eu estou estudando a Bíblia, quero me preparar para a volta de Cristo. Levante-se. Não tenha vergonha não. Queremos orar por você para que Deus fortaleça a sua fé cada vez mais. Tem alguém que estava afastado da igreja também, está voltando, diz: pastor, ore por mim nessa noite? Fique em pé também. Você que estava afastado e precisa da bênção do Senhor. Nós queremos orar por você que estava afastado e está retornando agora e precisa de forças, de poder. Nós queremos orar para que Deus fortaleça a sua fé. Irmãos, temos que orar uns pelos outros, viu? Você ora por mim também, tá? O diabo quer passar rasteiro em todos nós, viu? Eu não sou melhor do que você não, viu? Somos todos pecadores, como vimos hoje. Mas temos que orar uns pelos outros. E nessa noite queremos orar por você que não é batizado na igreja adventista, em especial, ou que estava afastado, né? E está retornando. E eu queria fazer um convite para você sair daí e vir aqui no altar. Vamos orar aqui? Pedindo a Deus o poder? Vem aqui, vamos orar no altar pedindo a Ele o poder. Diz: Senhor, estou aqui, Senhor. Estou aqui diante de Ti. Nós vamos convidar aqui o nosso cantor. Enquanto ele canta, você venha. Pode vir. Pode colocar o hino. Pode vir. Deus está chamando para abençoar. Parabéns. Para uma nova vida.
Pode colocar o hino, viu? Bem-vindo. Pode vir. Deus abençoe. Pode vir. Deus está chamando. Ouça esse hino, o hino que fala da volta de Cristo. O dia que vamos sair daqui para o reino dos céus. Um hino bonito.
Que dia maravilhoso, hein? Que dia maravilhoso, o dia da volta de Cristo para buscar os seus fiéis. Parabéns pela sua decisão, viu? Nós vamos orar agora para que Deus abençoe sua decisão. Você seja vitorioso cada dia, pelo poder de Cristo em sua vida. O pastor Alan é o pastor oficial aqui da igreja, sou convidado dele aqui. E eu vou pedir que agora ele faça uma oração especial para abençoar a todos nós, os que já são batizados e os que estão aqui à frente que não são batizados ainda, pastor. Aqui são as ovelhas. Cada um tem uma história e ela está diante de ti. Amém. E durante o trajeto da vida, o Senhor sempre esteve trabalhando por todos eles. Amém. Por nós, cada um que anda por este mundo chamado planeta Terra. Cada um tem uma luta, um sonho, um problema, uma dificuldade, uma alegria, uma conquista. Cada um também tem uma insônia, uma preocupação, uma grande aventura, um desafio. O Senhor conhece todos desde antes de nascer. E já está propondo a salvação para eles. Amém. E já está trabalhando com eles através de todas as agências divinas e aqueles que recebem também as tuas ordens estão atuando em favor de cada um deles. Amém. De cada um de nós. E nós te agradecemos porque o seu amor é incompreensível. Sim, Pai. Nós nem te conhecemos tanto, mas o que conhecemos nos leva a pensar por que nos ama assim. Porque somos teimosos, temos problemas, pecamos, erramos, estamos condenados à morte. O Senhor tinha tanta coisa para se preocupar e ainda assim ofereceu-nos uma nova chance. Amém. Pela tua misericórdia, abriu as portas de novo para passarmos pelos portais da grande oportunidade da graça e vermos o Senhor de novo em tua glória e majestade. Amém. Vivermos um dia com o Senhor num mundo diferente deste, onde não existe dor, nem angústia e nem a morte. Amém. Então nós pedimos que o teu Espírito não desista de nós, Amém. mas continue fazendo a boa obra em nosso coração. Amém. Há decisões aqui, decisões de entregar, de te conhecer e de perceber mais como o Senhor é bom e atua na nossa vida. Amém. Entretanto, os agentes do mal estão sempre trabalhando para atrapalhar o progresso espiritual. Nos ajuda a nos apegarmos a Ti, a termos uma experiência contigo. Amém. Auxilie-nos a entendermos as Escrituras, Amém. a vivermos segurando na Tua mão. Amém. Guarda os nossos passos, salva-nos para o Teu reino. Amém. Nos ajuda porque nós somos carentes de Ti. Sim, Senhor. Aquele que está ouvindo em casa também, cuida dele, Amém. como tem cuidado até este momento. Amém. E auxilia-o, pois nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Podeis assentar. Amanhã, irmãos, o tema é extraordinário, hein? É sobre o fim do mundo, parte 1. E amanhã o tema vai nos ajudar a entender melhor o sentido para a vida. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Cuidado aí. Não saiam ainda, viu? Vamos permanecer assentados, porque vamos agora com a equipe de louvor. E aguarde que eu vou até a porta para cumprimentar a todos, não sai ainda. Olha, a saída vai ter um lanche para todos aí, viu? Os pais devem procurar as crianças, tá? Os pais devem procurar as crianças na salinha e deixa a Bíblia aí no banco e amanhã, 7h30, venha firme. Se alguma coisa atrapalhar no trânsito, venha nem que seja atrasado, porque o tema de amanhã é extraordinário, tá? Vamos com a equipe do louvor cantar Permaneça em Mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim.
permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Amém. Amém. Boa noite a todos e até amanhã.